sobre vida devocional. Eu sei que vocês já tiveram algumas pinceladas, eu sei que esse curso ele é mais avançado, então vocês já passaram por alguns módulos. E eu queria compartilhar algo com vocês e eu tô muito empolgada. Eu sei que hoje vai ser uma noite assim, de muito sobrenatural de Deus, de sentir a presença de Deus de uma maneira mais palpável. E eu imagino que você já ouviu algumas vezes sobre vida devocional, como fazer devocional, como a gente vive isso na prática. A internet, Instagram, tudo tá, super saturado de material, de como a gente pode viver uma vida devocional e tudo isso. Então, talvez, ao ouvir o tema, a gente fica assim, talvez ela vai falar sobre aquilo que eu ouvi naquele story, naquele vídeo, ou algo assim, porque é a primeira reação que eu tenho, né? Nossa, vida devocional, tá? O que a gente vai aprender hoje sobre isso que eu já não tenho ouvido? Mas, se você pensa que eu viria aqui pra falar algo que talvez você tá cansado de ouvir, já quero frustrar a sua expectativa pra você criar novas expectativas, porque eu senti algo fresco de Deus. A gente tá com uma aula aqui e eu vou estar lendo alguns versículos e tudo mais, mas na hora que eu sentei aqui, a gente tava se preparando pra começar essa aula, me veio algo na hora, e eu comecei a colocar aqui, eu não sei se os meninos viram que estão aqui no estúdio comigo, eu comecei a colocar aqui, cara, peraí, tem um versículo que eu sinto de compartilhar, e eu sinto que Deus tem algo fresco dele pra gente nessa noite, principalmente porque a gente tá falando aqui de líder pra líder. E é muito louco que quando a gente começa a ter um relacionamento com Jesus, parece que a nossa vida de devoção a Ele, a nossa vida de entrega, a nossa vida de busca do Espírito Santo e da presença de Deus é algo muito fluido. E eu me peguei pensando um pouco nessa fase que eu conhecia Jesus, voltei pra Jesus, e eu tava desesperada pra conhecer mais dele. Eu lembro que a leitura bíblica era algo muito fluido, era algo muito assim, o plano bíblico diz que eu preciso ler 3 capítulos da Bíblia hoje. Eu lembro de estar vendo e lendo a Bíblia, Deus, eu não quero ler só 3 capítulos, e eu me via lendo mais um, e mais um, e mais um. E aí a prática de jejum não era só uma vontade de, não comer ou comer, era um desespero pela presença de Deus. Porém, só para não me sentir sozinha, quem aqui já viveu coisas incríveis com Deus e você se pegou logo depois de um tempo no piloto automático e você teve uma extrema dificuldade de seguir as práticas das disciplinas espirituais de uma maneira mais assim, orgânica? Coloca aqui pra eu ver. A Paula falou, quem nunca? O Bruno falou, meu Deus, sim! Nossa, obrigada, gente. Só pra eu não me sentir aqui tão sozinha, tão não crente perto de vocês. O Thiago botou, confesso. É isso aí, Thiago. Tô vendo aqui que é quase uma unanimidade de todo mundo. Quem nunca, né, gente? Então, a gente percebe na nossa construção e na nossa caminhada com Deus que, a princípio, é tudo muito fluido. Por quê? Você está apaixonado. Alguém que já se apaixonou por alguém, gente? Coloca aqui também. Vamos expor a Mayara. Ela começou essa call falando assim, vou ser vulnerável aqui com vocês e falar que eu não sou muita pessoa das câmeras. Alguém que já se apaixonou? Só o Jefferson. Só o Jefferson já se apaixonou na vida, né? Tá ok, vou acreditar. Ou só o Jefferson e a Renata, o Lucas, aí são vulneráveis. Então, quando você tá apaixonado, seja por Jesus, seja por alguém, seja por uma profissão, seja por uma coisa nova que aparece na sua vida, você tem um ingrediente ali que te impulsiona naturalmente a desejar aquela coisa. Porém, o maior inimigo da paixão é a rotina. Então, conforme você começa a estar ali exposto àquilo todos os dias, nós, seres humanos, temos uma tendência natural de desvalorizar aquilo que é acessível. Então, a gente tá ali, a presença de Deus tá ali palpável, a gente tá apaixonado, a gente quer mais e mais e mais, e a gente começa a descobrir novos níveis em Deus até o momento que a gente começa a ver que, ele tá ali. Eu tenho. Ok. Já li, já fiz. E a gente começa a atribuir o nosso relacionamento com Deus de uma maneira mais automática. E a gente começa a ter dificuldade de se lançar nisso. Porque a gente quer algo novo, a gente quer algo diferente. A gente começa a tirar os nossos olhos daquilo que a gente está tão fissurado e a gente perde o fascínio pela presença de Deus. Mas graças ao Senhor Deus, eu tenho fé, eu creio que essa aula hoje não é só uma aula para que você tenha conhecimento de algo que você não tenha. Talvez eu vou falar coisa aqui que você já sabe, mas eu sinto que é uma aula que vai trazer revelação para você, que vai transferir coisas que talvez estão na sua cabeça pro seu coração e vão marcar a gente aqui nessa noite. Eu vim pra cá com a expectativa de sair daqui mais apaixonada por Jesus. Então, eu queria compartilhar com vocês. Na hora que eu sentei aqui, eu senti um versículo específico. E eu falei, mano, que louco. Tava, tudo prontinho. O Espírito Santo já veio aqui com uma surpresa dele. E eu queria ler com vocês esses versículos. Gênesis 26,
18 e 19 diz assim: E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Gênesis 26. E aí, pra gente ganhar tempo, eu vou deixar com vocês leem depois, porque vocês já conhecem bastante. João 4, que fala do encontro da mulher samaritana com Jesus no poço. E eu tava pensando nisso esses dias e eu fiquei, tipo, sabe, deixando aquilo ali crescer dentro de mim. Quando você sente que você bateu o olho na palavra e não tem uma coisa normal, tem uma coisa diferente. Eu falei, Deus, eu conheço esses versículos, eu já os li tantas vezes, o que o Senhor quer falar? E assim, batendo um resumão aqui da mulher encontrando com Jesus no poço, basicamente, eles não tinham nenhuma compatibilidade de conexão naquele momento. Ela era mulher, ele era homem, ela era uma samaritana, ele era um judeu, ela era uma mulher de má fama e que provavelmente foi naquele poço, naquele momento de sol, de calor, porque ela não queria ser encontrada por ninguém. E ela encontra aquele que é mestre de encontrar a gente quando a gente acha que a gente não merece ser encontrado e quando a gente nem quer ser encontrado. Talvez você tá aqui agora, você veio pra essa call, tipo, cara, eu tenho que honrar o compromisso que eu fiz com o Dunamis Sprint. Eu tô honrando com o meu tempo, tesouro e talento, eu preciso estar lá. E talvez o seu dia hoje foi um dia que você se consideraria, tipo, cara, não dá pra eu ser encontrada por Jesus da maneira que eu tô hoje, ou da maneira que o meu coração tá hoje. E eu não tô falando só de pecado, tá? Eu tô falando de uma condição do seu coração, onde você não se sente mais conectado com a presença de Deus. E era assim que aquela mulher se sentia. Ela encontrou com Jesus naquele poço. E ele, muito ousado, vira pra ela e fala, cara, me dá água. Tipo, cariocando a fala de Jesus, né? Me dá água. E ela olha pra ele, tipo assim, peraí, tipo assim, quem você pensa que é? Primeiramente, você é homem ou eu sou mulher. Segundamente, se você soubesse, saberia que eu sou samaritana e os judeus não falam com samaritanos e você tá me pedindo água. E naquele momento, Jesus, com muito amor, ele começa a falar pra ela que se ela entendesse quem ele é, ela não somente entenderia que ela poderia ter dele uma fonte de águas vivas, que saciariam a sede da alma dela pra sempre. E que aquela mulher começa a se interessar com a conversa e ele vem com o quê? Com o sobrenatural. O próprio Jesus era dependente de uma vida sobrenatural na liderança dele. Ele não usava argumentos persuasivos, palavras bonitas pra dizer, olha, eu sou o Deus, Jesus Todo-Poderoso, você tem que me seguir e fazer o que eu quero porque eu sou Deus. Não, ele usava do sobrenatural pra cativar e pra acessar o coração das pessoas. E naquele momento ele começa a falar de uma condição que talvez aquela mulher escondeu pra tantas pessoas. Eu me peguei pensando que talvez ela mentiu pra tanta gente sobre com quem ela era casada, por exemplo. Porque na hora que ela pergunta, ela fala, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, tá, você falou bem, porque assim, você já teve alguns maridos e esse que você tem nem é o seu marido. Naquele momento, talvez ela parou e falou, peraí, ele sabe de algo de mim que eu tô tentando esconder e que é o motivo pelo qual eu tô aqui nessa condição. E aquela mulher, como você bem sabe, tem um encontro com Jesus e um encontro, cara, um encontro com a presença de Jesus, com a presença de Deus é o suficiente. Quem sabe não é esse um encontro dessa noite que você precisa. Quem sabe não são esses próximos minutos aqui, na presença de Deus, que você precisa para mudar a sua vida para sempre. Não é porque a gente ama o Senhor e tá liderando e tá fazendo tantas coisas. Mano, a gente não pode deixar de se maravilhar com algumas coisas que Jesus faz, sabe? Quem sabe o fato de você ser líder na sua igreja, de fazer tantas coisas, não é o que faz com que você tenha perdido a beleza de um encontro com Jesus na sua vida diária, sabe? O pão diário, o pão de cada dia. Todo dia tem uma porção dele pra gente. E se a gente tá se enchendo com tantas outras coisas, talvez a gente perde a beleza de estar com ele. A questão dessa mulher é que o que levou ela para aquele poço é porque ela tinha sede. Ela queria uma água natural. E ela encontra naquele lugar alguém que poderia não somente dar uma água natural para ela, mas águas vivas. Sabe, talvez o pão diário tá vindo todos os dias e você não tenha acessado isso na sua vida de devoção a Deus, porque você tem enchido a sua barriga com muitas outras coisas. Quem sabe não é o simples fato de você já ser líder e ter tanta responsabilidade, tá tirando você do simples prazer de estar diante da presença de Deus. E eu vou ser muito vulnerável aqui, porque aqui a gente tá num lugar vulnerável, tá bom? Cara, eu me vi nesse lugar de, tipo, precisar fazer tanta coisa e me ver tão cansada no fim do dia, que eu acordava e eu não pensava, tipo, nossa, eu vou estar com Deus e aquela fome, aquele desespero por estar com o Senhor.
Eu só conseguia pensar, beleza, eu tenho que ler 3 capítulos hoje, eu tenho que fazer meu plano, tá, processa, escreve, tá bom, jejum uma vez por semana, que é a conduta Dunamis, beleza, quando tem algum evento a gente faz o jejum, tá, produção. E alguém tá se identificando com isso? Só para eu saber aqui. Tá, não precisa botar no chat, não, só as carinhas de vocês já estão dizendo muita coisa. Mas, cara, a gente começa a trocar um pouco as coisas. Eu tava pensando, mano, a gente começa de uma maneira tão pura, tão dependente do Espírito Santo, e a gente começa a crescer em tantas coisas. Isso é incrível, vocês estão aqui para crescer em muitas áreas, e eu tô crescendo em muitas áreas. Eu tenho me aplicado a crescer em muitas áreas, mas muitas vezes a gente começa a se tornar tão independente da presença de Deus que a gente deixa de ir com fome para a presença dele. Sabe, a gente tem se satisfeito de tantas maneiras, e aquela mulher, talvez o diferencial dela é que ela foi para lá com sede, e ela encontrou as águas vivas que ela precisava. E aquela mulher, ela tem um encontro com a presença de Deus, e ela volta, e literalmente não interessava o fato dela ser uma mulher, porque isso já era algo que deixava ela aquém da sociedade. Outro dela ser uma prostituta, talvez considerada como uma prostituta pela condição que ela se colocou, ou tantas outras coisas, mas ela foi uma mulher que ela teve um encontro com Jesus. Ela foi pra cidade dela, ela começou a falar dele e falou, cara, vocês precisam saber quem é esse cara. A primeira reação que ela teve nesse encontro é, Jesus, como eu te adoro. Ela literalmente falou, tá, peraí, você tá falando tudo isso, eu creio que você é um profeta, que você é, tipo, Messias, eu não sei, mas assim, dizem que eu tenho que adorar nesse lugar, outras pessoas dizem que eu tenho que adorar nesse lugar. Onde eu adoro? Tipo, a primeira coisa que ela se questionou foi, como eu te adoro? Tipo, como eu faço? Sabe, a vida de adoração não era uma regra, era simplesmente uma reação ao encontro com a pessoa de Jesus. Quantas vezes a gente se coloca nas disciplinas espirituais, oração, jejum, adoração, soaking e tantas outras coisas que a gente vai falar ainda, mas quantas vezes a gente se coloca nesse lugar por um mero legalismo de que eu preciso cumprir esse check na minha lista pra dizer, eu tô ok com Deus. Quando, na verdade, é mais parecido com uma reação a um encontro com Ele. Cara, como eu te adoro. Como eu consigo reconhecer a sua presença. Tá, Lê, mas você começou falando sobre o poço de Isaac, agora você tá falando da mulher do poço. Da onde que você tá falando isso? E, tipo, do que tem a ver uma história com a outra? Cara, tem tudo a ver. Porque eu comecei desesperadamente a entender o que significava poço. E eu achei umas coisas muito interessantes sobre poço. Ponto 1. O poço era uma estrutura cavada com o esforço de seres humanos para prover a água que estaria em lugares mais profundos da terra. Ou seja, naquela época não era como a gente é hoje, que eu peço um rap, 10 minutos e aí a água, as compras chegam em 10 minutos no meu prédio e eu vou lá e compro. Ou então eu desço no prédio, vou no mercado e consigo adquirir algumas coisas. As pessoas, elas andavam, tipo assim, muito, atravessavam cidades, e o poço, ele significava sobrevivência. Ele era literalmente um lugar onde no meio do caminho eu ia acessar aquele poço, eu ia beber água e ia continuar me mantendo vivo para cumprir a jornada. Cara, o poço tem tudo a ver com a nossa vida de devocional a Deus. Eu não sei se você já ouviu o termo, você precisa cavar o seu próprio poço. Alguém que já ouviu esse termo? É bem conhecido. Sim, né? Então, algumas vezes eu também ouvia isso e eu ouvia pessoas falando, Letícia, você tem que cavar o seu próprio poço. E eu ficava assim, gente, o que isso significa? Tipo, como assim cavar o meu próprio poço? E com o tempo e com curiosidade eu fui entender o que isso significava. Muitas vezes, quando nós estamos inseridos numa comunidade saudável, na nossa igreja, num lugar onde pessoas literalmente construíram algo para que a gente pudesse usufruir disso, e assim, não acredito naquele discurso que diz que nós somos a geração do avivamento. Nós somos aqueles que vão promover todas as coisas. Eu não acredito nisso. Assim, se a gente pesquisa a história um pouquinho, assim, bem pouquinho, bem rápido da igreja, e a gente consegue ver muito fácil que muitos homens e mulheres de Deus pagaram um preço de sangue, de oração, de jejum. Literalmente a nossa geração está nos ombros de gigantes. E a gente tem acessado riquezas espirituais muito profundas em Deus, que são consequências de pessoas, nossos antepassados, talvez sua mãe, sua avó, seu pastor, cavaram e construíram esse lugar para que você pudesse acessar tudo isso hoje. E, cara, glória a Deus por isso. Porém, a gente começa a perceber que tem um limite onde a gente consegue surfar na onda de outras pessoas. Chega um lugar onde a gente literalmente precisa construir algo em Deus, de modo que a gente consegue acessar esse poço e literalmente viver dessa construção com o Senhor.
O que seria cavar o seu próprio poço? Seria literalmente você construir um relacionamento de intimidade com Deus ao ponto que você tem onde se recarregar e acessar esse rio de águas vivas no seu relacionamento com Ele. Muitas vezes eu me peguei num lugar que eu falei, Deus, eu não sei o que eu faço nessa situação. Parece que as pessoas ao meu redor, elas não compreendem, parece que não é o suficiente. Mas eu entrava no meu quarto, eu fechava a minha porta e parecia que ali eu encontrava essa fonte de águas vivas que me restaurava e me fazia continuar esse caminho. E literalmente, nesse texto onde a gente leu Isaac, ele encontrou os poços que foram cavados pelos antepassados dele. E eles estavam entulhados. Literalmente pegaram os poços que o pai dele cavou e entulharam com areia e encheram, e ele não conseguia mais acessar a água naquele poço. Estava cheio de areia, de pedra, de tudo. E nisso, eles precisaram desentulhar os poços, tirar tudo aquilo que estava ali. E no fundo do poço, o que ele encontrou? Rios de águas vivas. A gente começa com uma história de Jesus encontrando uma mulher no poço, prometendo rios de águas vivas, e a gente cai num lugar onde poços já foram cavados, foram entulhados. Talvez por você ter entrado no automático. Talvez por você se tornar uma pessoa tão legalista, tão faço isso e cumpro e eu consigo com o meu merecimento, e você começa a entulhar, a permitir que o seu poço seja entulhado de tanta coisa. E aí você vai sedento lá para aquele poço e você não consegue mais acessar. E você fica, cara, cadê? Eu já construí uma vez um relacionamento com Deus. Aonde tá isso? Por que eu não consigo mais acessar? E você se sente com o poço cheio de terra e areia. E é onde o Espírito Santo fala, você precisa desentulhar esse poço. Você precisa tirar, sabe? Se arrepender. Tirar tudo isso que tem te impedido de viver esse profundo relacionamento com Deus. E eu encerro essa parte daquilo que eu senti de começar com essa palavra aqui, com um salmo que eu amo muito, que é o Salmo 42, que eu tenho até ele decorado, que fala como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia pela sua presença. Esse salmo é um salmo de Davi que eu amo, é um dos meus favoritos, muito conhecido, acho que vocês conhecem também. E durante muito tempo eu assimilei isso pensando, nossa, como a corça tem sede e ela vai loucamente procurar uma água para ela beber. A alma de Davi queria Deus com sede. Só que nessa de procurar o real significado das coisas, a gente encontra, cara, tanta riqueza na palavra de Deus. Eu falei, pera. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e eu descobri que a corça, ela não vai loucamente sedenta atrás das águas só porque ela tem sede. Literalmente, a corça, ela exala um cheiro, um fedor, literalmente isso. Muito forte, diariamente. E se ela não corre para as águas e se lava todos os dias, ela literalmente exala esse cheiro e ela se torna uma presa fácil. É questão de poucas horas para os predadores da floresta inteira conseguirem encontrá-la muito rápido e matarem a corça. Quando Davi ele fala isso, ele fala, não é só uma questão de me saciar, de saciar uma necessidade momentânea de sede ou algo assim. Ela tá desesperada, é uma questão de vida ou morte. Cara, eu preciso me lavar todo dia. Não é uma questão de que eu faço meu devocional e eu oro todos os dias porque eu preciso dar um ok. É uma necessidade de eu entender que eu não sei viver sem esse lugar. Sabe, a gente não pode ser tão autoconfiante no nosso eu de dizer, ai, tá tudo bem, sou crente há 10 anos, 15, 20, eu tenho minha carteirinha de crente, eu já li a Bíblia 5 vezes, eu faço jejum toda semana, tô muito bem e eu não preciso disso, eu só faço porque eu quero ter uma manutenção da minha vida. Cara, isso reflete um coração orgulhoso que você tem, que eu posso ter. Cara, a vida de devocional com Deus é uma sobrevivência. Tipo, Deus, eu não consigo viver. Eu não sou tão santo ao ponto que eu consigo passar um dia sem a sua presença. Eu não tô tão longe, tão líder, tão autossuficiente ao ponto que eu consigo viver sem depender do seu espírito. Davi, ele literalmente estava falando, não interessa quem eu sou, eu preciso, como a corça anseia pelas águas e ela precisa se lavar para ela não morrer, não ser presa fácil, não se perder, não se enganar. Eu preciso da sua presença, Deus. Eu queria interromper esse momento aqui, eu queria orar por isso. Eu tô sentindo, tipo, literalmente pessoas que o seu coração tá, tipo assim, ah, meu Deus, é isso, eu preciso voltar pra esse lugar, eu não aguento mais estar aqui, eu não aguento mais a inconstância, eu não aguento mais devocional, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que você sabe o que você tem que fazer, eu sei que você sabe que você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar, você tem que fazer tudo isso, eu sei que você sabe. Mas você não consegue mais sair de um lugar de legalismo, de fazer pra cumprir um protocolo e dizer, ufa, hoje eu orei, tá, posso dormir em paz. E eu sei que
Eu sei o que é estar nesse lugar de Deus. Eu perdi o desespero, eu perdi o brilho nos olhos, eu perdi a fome, eu perdi aquela coisa de criança que caiu uma folha, eu achava que era o Senhor falando comigo. Eu aprendi teologia demais, eu tô muito santo, eu tô muito culto, eu tô sabendo muita coisa. E você perdeu a paixão, assim, dos primeiros dias de falar, Senhor, me tira tudo, Senhor, não me tira a sua presença, me tira essa liderança se o Senhor quiser, Senhor, não me tira o privilégio de ser apaixonado pelo Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração e eu quero orar por você, quero orar pela gente nesse momento. Eu tô nesse lugar de falar, Deus, eu não quero ser tão profissional ao ponto de não ser dependente da sua presença. Eu não quero aprender como fazer qualquer coisa, a melhor pregação do mundo, sem o seu Espírito, Deus. Eu não quero estar sem o seu Espírito. Se você sente de se arrepender nesse momento e falar, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de estar tão legalista, eu me arrependo de estar confiando tão na minha autossuficiência. Eu me arrependo de estar me construindo um líder tão incrível, de estar tendo tanto resultado que eu tô trocando o simples prazer de estar com o Senhor por te amar. Deus, eu não quero jejuar para ser santo diante dos olhos das pessoas. Começa a confessar aí. Só Ele tá te ouvindo. Seu microfone tá mutado, eu não tô te ouvindo. Mas começa a confessar aquilo que o Espírito Santo tá te convencendo agora de que você precisa se arrepender. Deus, nesse momento nós nos arrependemos de jejuar para barganhar com o Senhor. O jejum não é uma barganha. O jejum não é para a gente ser mais santo à vista de outras pessoas. O jejum não é para que a gente tenha um testemunho para contar. O jejum é porque a gente tem saudade do noivo. É porque a gente quer ouvidos sensíveis à sua voz. A gente quer um ouvido que consegue perceber o que o Senhor está falando em sussurros, Deus. A gente pede perdão, Senhor, por todas as vezes que a gente abriu a sua palavra e a gente foi leviano em ler de qualquer maneira e de querer um conhecimento para talvez punir alguém, julgar alguém, se considerar mais santo e mais certo do que alguém. Desperta em nós de novo essa fome e nos ajuda nesse momento, Senhor, a desentulhar os nossos poços agora. E isso a gente consegue através do arrependimento. Você se arrependendo nesse momento está desentulhando os poços do seu coração. Deus nos perdoa porque quando a gente acorda, o nosso primeiro pensamento é aquilo que a gente precisa fazer. E Davi, ele falava, quando eu acordo, eu me sinto mais perto da sua presença. É melhor um só dia na sua presença do que 1000 dias em outro lugar. Davi falava, Senhor, eu prefiro ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Nós preferimos, Senhor, abrir mão de qualquer título que nós possamos ter. De dizer que a gente fez o Dunamis Sprint mais avançado e que agora a gente tem uma patente muito maior e a gente sabe fazer tantas coisas. A gente prefere ser o porteiro na sua casa, Deus. Tá ali quietinho, só para acessar a sua presença, do que tá em qualquer outro lugar. A gente se arrepende. Eu vou dar mais alguns minutos, talvez, para você falar algo que você sente de falar para o Senhor, que é pessoal, que é particular seu, com Ele. Choro catatatatatatataiere catatatasho. Xere catatatataiere mandarara xere catatatashe. Eu tive uma visão de olhos chorando assim, eu falando, eu quero que você volte a chorar na minha presença. Eu quero que você volte a se maravilhar pela minha presença. Por que você tá tão polido, tão polida? Por que você tá tão, educado na minha presença? Medindo palavras na minha presença. Eu sinto de pessoas aqui que você escrevia poemas pra Deus, assim, você tinha um caderninho que você colocava coisas, assim, tão pessoais, tão não tão performáticas, tão simples. Canções que você compôs pra Ele que você não estava tão preocupada em ter a estrofe mais bonita, mas estava preocupada em simplesmente colocar pra fora aquilo que estava queimando no seu coração. Deus, dê-nos um coração como o de Jeremias, que falou, ainda que eu queira não falar mais do Evangelho, ainda que eu queira me distanciar, Senhor, que seja como um fogo queimando nos meus ossos, que eu não consiga conter, que eu não consiga controlar, que eu seja considerada a mulher e o homem mais louco pela sua presença. Deus, a gente quer isso de volta. Se você quer isso de volta, começa a falar, Deus, eu quero isso de volta. Eu quero esse desespero de volta. Eu quero perder o sono de volta, Senhor. Eu quero literalmente estar descontrolado pela sua presença. A gente pede isso, Senhor. A gente clama por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está falando com você aí? Coloca aqui para eu ver. Se você consegue.
Tô vendo algumas pessoas chorando. Cara, meu coração tá tipo assim, Deus. Nossa, eu tô nesse lugar, eu quero isso, cara. Eu não quero mais, sabe, simplesmente cumprir um plano bíblico. Eu não quero mais só jejuar por tabela, porque eu preciso. Porque eu quero unção pra alguma coisa, além de que isso é muito incrível. Amém? Deus está falando com vocês? Glória a Deus. Amém. Então, não sei nem onde eu tô mais. Vida devocional! Cara, a vida devocional é parte da nossa vida com Deus. Tipo, não tem como você ter vida com Deus sem viver isso. Não tem como você ser cristão sem ter uma vida devocional. E eu vou simplificar aqui o vocabulário. O que é uma vida devocional? Ter devoção a Deus é uma vida completamente entregue ao Senhor. Uma vida onde você está completamente rendido ao Senhor. E isso inclui você ter uma vida de oração, que é um diálogo com Deus. Você ter uma vida de jejum. Você ter uma vida de consagração. Então, apesar da vida devocional fazer parte da nossa rotina, o nosso grande desafio como líderes é não deixar isso cair na rotina. Não cair no automático. E um termo que é muito comumente usado, que a gente fala, né, sobre as disciplinas espirituais. Vocês já tiveram algumas aulas, já ouviram bastante sobre esse termo, disciplinas espirituais. E o que é uma disciplina? É algo que você se aplica a fazer, que inclui constância. Ou seja, não quer dizer que hoje eu vou passar 10 horas orando e aí nunca mais eu vou orar. Nossa, hoje eu jejuo, mas eu só jejuo depois de 3 anos. Não, é algo constante. E a nossa geração, ela é muito boa em ser intensa. A gente é muito intensa. A gente é muito rápido em falar, nossa, demorou. Vou agora saindo dessa aula do sprint. Nossa, tô sentindo a presença de Deus aqui. Vou ler a Bíblia inteira em 3 dias. Assim que eu sair daqui, acabou. Tipo, nada mais vai me parar. E aí você coloca umas metas absurdas, inalcançáveis, e você se frustra porque você colocou uma meta irrealista que você não conseguia adaptar no seu cotidiano. Então, muitas vezes, a paixão, momentos de paixão com Deus, que eu acredito que a gente tem vários momentos de estar apaixonado por Deus, tomara que a gente consiga chegar na plenitude de viver apaixonado. Acho que alguém botou aqui no chat no começo, eu tô apaixonado todo dia, alguma coisa assim. Cara, essa é a nossa meta, essa é a minha meta, tá apaixonada todo dia. Mas muitas vezes a gente não vai acordar. E essa semana mesmo eu ouvi meu pastor falando, você acha que eu tenho todos os dias vontade de... Uau, que vontade de ler a Bíblia hoje. Cara, a gente tá numa briga da carne com o espírito. Muitas vezes, pra não dizer todas as vezes, a nossa carne não vai querer orar, ler a Bíblia. Porque muitas vezes a gente não vai ter o devocional mais empolgante do mundo. Porque a gente vive por fé, não pelo que a gente vê. Então, ainda quando Deus não vem com fogo descendo, pena de anjo, pó de ouro no meio do seu devocional, isso também é tão espiritual porque ele reflete o seu coração entregue a Ele. Não é sobre aquilo que Ele pode te entregar com a vida devocional. É sobre o simples fato do seu coração estar rendido e você desejar a presença dEle. Então isso quer dizer que ainda que não caia as penas de anjo, pó de ouro no seu devocional, Ele reflete a sua vida de entrega a Deus. Então, o que é uma disciplina? Vou ler aqui uma definição para você. Segundo o dicionário, disciplina é um conjunto de regras ou normas cujo cumprimento de maneira constante conduz a um certo resultado. Você concorda que uma pessoa disciplinada ela tem mais facilidade de atingir metas do que outras pessoas? Acho que sim, né? Porque uma pessoa disciplinada, ela não é dependente das emoções dela para que ela faça ou não alguma coisa. Isso quer dizer que amanhã, se você não acordar nem um pouco emocionado, motivado a nossa, eu vou fazer meu devocional, você ainda assim vai fazer o seu devocional, porque você não é governado pelo que você sente, você é governado por aquilo que você crê, e você crê em Cristo Jesus, e você acredita que através das disciplinas espirituais, você tem acesso à presença de Deus, você se aproxima dele, você cava os seus passos com o Senhor, então você obedece. Então, as disciplinas espirituais, elas refletem um coração maduro. A palavra do Senhor fala sobre meninos da fé, que são levados por ventos de doutrina pra lá e pra cá. Ou seja, hoje ele quer, amanhã ele não quer. Hoje ele tá afim, amanhã ele já não tá afim. Um dos sinais de você estar adquirindo maturidade espiritual é o fato de você ser constante naquilo que você se comprometeu a fazer. Então, ainda que eu não esteja super empolgada amanhã, eu vou ler a palavra de Deus e eu vou orar, eu vou falar Espírito Santo. Ainda que não venha uma baita revelação que eu acho incrível, a palavra de Deus é incrível por si só e eu vou me entregar a isso. Amém, gente? Vamos fazer esse combinado? Amém. E aí eu botei, acho que no Instagram ontem, acho que foi ontem, eu botei assim, intensidade sem constância igual a 0.
Porque se você tem intensidade hoje, mas nunca mais você fez, você não tá construindo, você não tá crescendo. Se você come hoje, você não come nunca mais, você morre. Você precisa comer todos os dias. Você precisa se alimentar todos os dias. Então, a vida devocional ela exige constância. A constância, a disciplina, ela nos leva ao crescimento. Então, vamos pincelar aqui algumas disciplinas espirituais e a gente vai entrar aqui em algumas coisas sobre elas. Então, algumas delas são leitura da palavra de Deus, jejum, oração e entendimento, oração em línguas, adoração, meditação, soaking, declarações e intercessão. Tudo isso aqui que eu falei, você pode aplicar na sua vida devocional, de maneiras muito diferentes. Então, leitura da palavra diária, jejum semanal, oração, entendimento, oração em línguas, adoração, meditação, soaking, são coisas que você pode aplicar na sua vida devocional para que você tenha esse desenvolvimento da sua vida com Deus. Então, queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quais dessas disciplinas, só para eu entender, você sente que você tem mais dificuldade de aplicar e de ser constante? Coloca aqui para mim no chat. Cara, Lê, eu tenho uma facilidade muito grande de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, assim, sou constante no plano bíblico. Mas jejum não é fácil pra mim. Ou então, tipo, vou dar meu exemplo pra você. Eu sou muito boa em oração e entendimento, porque eu sou muito expressiva com Deus na hora da oração. Então, pra mim é muito fácil, tipo assim, mano, preciso falar com Deus. Eu entro no quarto, fecho a porta, começo a falar Deus e isso. Então, a oração, ela flui de uma maneira muito fluida. Porém, o soaking, que não é uma das disciplinas espirituais mais vitais, porque ele não tá na palavra de Deus, mas é uma estratégia. O que é o soaking? A gente vai falar mais sobre ele. Mas o soaking é literalmente quando você entra na presença de Deus e absorve a presença de Deus. Você fica ali, se mantém ali, deixando a presença de Deus ganhar forma em você. Eu tenho dificuldade com soaking. Por quê? Porque eu sou muito agitada. Então é difícil pra mim parar e falar, nossa, eu vou ficar aqui. Tipo, parada, deixando a presença de Deus me transformar, que é poderoso. Mas eu tenho dificuldade, mas eu me aplico a fazer isso, porque eu também tô crescendo nisso, ó. O Jefferson falou soaking, usuário do Zoom, soaking. Ó, a Ângela, oração em línguas. A oração em línguas também é uma disciplina espiritual que muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que quando você ora em línguas, o seu espírito tá orando mistérios em Deus. Você tá sendo edificado, o seu homem interior tá sendo edificado, porém, a sua mente tá infrutífera. Ou seja, você tá ali, chorecatatata, e sua mente tá tipo assim, nossa, eu deixei a roupa na corda. Meu Deus, nossa, tem que fazer tal coisa. Tipo, a sua mente, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Ela não tá se conectando com o que tá acontecendo. Então, exige você tá ali, tipo assim, romper no espírito pra você conseguir sentir, tipo assim, destravou. A oração em línguas, ela é muito poderosa. Tem momentos que você sente que do nada dá uma destravada e literalmente você fala, caramba, rompeu algo na oração em línguas. Então a gente vai passo a passo aqui pra gente bater nessas disciplinas e responder algumas dúvidas. Mas o nosso maior exemplo, Jesus, foi constante. Cara, você já parou pra pensar que Jesus, ele poderia não ter se aplicado em muita coisa porque afinal ele era Deus? Poderia falar, cara, eu sou Deus, eu sei de tudo, eu tava no céu ainda há pouco, tipo assim. Eu e o Pai somos um, eu não precisava talvez estar ali. Mas ele se submeteu a todo o processo de construção de caráter e construção e dependência do Senhor. Então, muitas vezes a gente vê na palavra e Jesus foi lá, se ausentou e foi orar, foi falar com o Pai. Nem para escolher os discípulos a gente vê Jesus assumindo uma posição de independência. De tipo assim, eu sou Deus, cara, eu sei quem eu vou escolher. Não, ele passou a noite em oração para essa decisão. Jesus, ele era dependente de uma vida de disciplinas espirituais. Ele andava no Espírito, ele fluía através do Espírito. Se Jesus foi constante nas disciplinas espirituais e era dependente de uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum, ele jejuou 40 dias antes de começar o ministério público dele. Quem somos nós para nos acharmos tão líderes assim, tão incríveis, para a gente não ser dependente de uma vida com Deus e com o Espírito Santo para isso, né? Então, cara, a gente precisa ser constante nisso. Vamos por parte pra gente conseguir ir em cada ponto aqui. Oração. Eu queria ler com você aqui. Lucas 11:1 fala assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Mano, isso é muito poderoso. Tipo, a gente não vê os discípulos falando, tipo assim, cara, Jesus, me ensina a dar um chaba poderoso na galera, que todo mundo vai saber que eu sou discípulo de Cristo e vai ser muito bom. Não, Jesus, por favor, me ensina assim, dá um passo de 5 passos pra cura, de como eu posso orar por cura, rapidinho. Não, Jesus, me ensina como eu expulso um demônio. Tipo, não,
Eles viam, talvez, em Jesus uma vida tão entregue de oração, tão dependente de oração, que a primeira coisa que eles pensaram e pediram a Jesus foi: me ensina a orar. Tipo, como eu faço isso? Me ensina a ter essa vida que você tem. Será que nós, como líderes que somos, temos tido uma vida tão consagrada a Deus, tão de inspirar pessoas que estão ao nosso lado, ao ponto que, se eles forem querer de nós um ensinamento, esse ensinamento vai ser: me ensina a ter intimidade com Deus como você tem? Será que as pessoas que estão ao seu redor, elas olham pra você e a primeira coisa que elas pensam é: me ensina a otimizar o tempo? Me ensina como eu posso fazer 5 demandas de uma vez só? Me ensina como que eu posso, sei lá, vender tal coisa? Ou será que elas olham pra você e falam: cara, como você consegue ter essa vida tão entregue? Como podem passar 10, 15 anos e você ainda tá tão apaixonado por Jesus? Cara, esse é o meu alvo. Que as pessoas que estão ao meu redor olhem pra mim e falem: Lê, cara, você é boa em várias coisas. Porque sim, eu não tô pregando fotos de excelência no seu trabalho, na sua vida profissional. Aqui no Dunamis Sprint você tá aprendendo a ser um líder 360 que vai fluir de maneira sobrenatural em várias áreas e ser excelente em tudo que você faz. Porém, se for pra que as pessoas sejam inspiradas por você em uma coisa, se for pra ter uma coisa na sua lápide quando você morrer, qual vai ser essa coisa? Pelo que você vai ter sido conhecido na Terra? Mano, não sei se você brisa com isso, mas eu fico, mano, eu não quero que as pessoas só digam que eu fui muito organizada e muito boa naquilo que eu tinha que fazer. Eu não quero que as pessoas só falem que eu, nossa, cumpria todas as demandas excelentemente, cumpri todos os planos bíblicos que eu me propus a fazer. Eu quero que as pessoas falem que eu fui uma das pessoas mais apaixonadas por Jesus que elas já conheceram. E isso é sobre uma vida de devoção. Não é sobre um momento, não é sobre uma manhã, é sobre uma vida inteira de devoção. E a oração simplesmente é um reflexo da sua intimidade com Deus. Porque ela é um diálogo. Não tem como você ter intimidade sem dialogar com alguém. Você conhece uma pessoa hoje, você tem um caminho de conversa com ela para que você se torne uma pessoa íntima dela. Cara, é muito louco isso. Uma vez, vou perguntar mais uma coisa aqui. Eu amo feedback, tá, gente? Então coloca aqui no chat. Quem aqui se sente super desconfortável quando você passa por momentos de silêncio com Deus? Que você tá ali falando e parece que, cara, eu tô perguntando pra ele, eu tô falando com ele. Ó, o Guilherme levantou a mão. E parece que ele não dá nenhum, não fala, não me responde. Cara, é horrível, né? Tipo, eu lembro um dos primeiros momentos que eu tava, tipo, nessa construção de relacionamento com Deus. E aí, tipo, parece que nos primeiros momentos, os primeiros dias com Deus na oração, parece que fogo cai no seu quarto. E parece que ele usa todo mundo e tudo pra dar sinais e responder. As coisas são muito rápidas. E aí, do nada, parece que a gente cai num momento de silêncio com Deus. E você fica assim: meu Deus, pequei. Meu Deus, tem uma coisa errada. Meu Deus, entristeci o Espírito Santo. O que tá acontecendo? E eu lembro de estar numa dessas crises. Eu tava tipo: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Eu tô te perguntando várias coisas e o Senhor não tá falando. Eu tava muito mal. E eu vou compartilhar um testemunho com você. E aí eu tava no ponto de ônibus, voltando pra casa da faculdade. Tava assim, arrasada. Tipo assim, mano, Deus não quer falar comigo. E eu tava muito mal, tipo, Deus não fala, Deus não tá falando. E aí, do nada, me aparece uma senhora cega. Tipo assim, o ponto de ônibus central do Rio de Janeiro, central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, assim. Quem conhece sabe, 1000 pessoas, um monte de ônibus pra lá e pra cá. E vem uma senhora de muleta na minha direção. Ela poderia ter procurado qualquer pessoa. E ela encostou em mim e falou assim: oi, tudo bem? Você pode me ajudar? Eu olhei e falei: oi, tudo bem? Posso? O que a senhora quer? E ela falou assim: não, é que eu preciso ir pra tal lugar. E eu falei: tal lugar? Tá bom, qual é o ônibus da senhora? Ela falou: é o ônibus tal. Você pode olhar o ônibus e me colocar dentro do ônibus e eu vou embora? Eu falei: posso, pode deixar que eu vou olhar aqui o ônibus. E eu lembro que eu sou meio assim, aceleradinha, mas eu sou meio distraída, né? E eu fiquei assim, cara, eu preciso pegar o ônibus certo da senhora. E eu fiquei muito concentrada em ver o ônibus certo pra pegar e colocar a senhora dentro. E eu fiquei em silêncio uns 20 minutos. Eu esqueci que a senhora era cega. E eu falei assim: mano, eu tô aqui mó tempão quieta, olhando o ônibus e a senhora tá ali. Talvez ela ache que eu nem tô mais aqui. E eu comecei a puxar um assunto com ela e falar: nossa, tá quente, né? E tal. Ela: ai, minha filha, é mesmo e tal. Ela tava assim, de boa, nem um pouco preocupada. E aí o ônibus dela chegou. Eu falei: nossa senhora, seu ônibus chegou. Aí ela foi, subiu, ajudaram ela a sentar e ela foi embora. Eu falei: nossa, tipo assim, ela não faz a menor ideia de quem eu sou. Ela nunca me viu, ela não vai me ver. E ela simplesmente falou: eu preciso disso. Ela pediu uma vez, ela esperou e ela confiou que ela não conhece, coloquei ela no ônibus certo, que ela vai chegar no lugar certo, simplesmente porque ela confiou em mim. E aí na hora o Senhor falou assim: aí, você não consegue confiar que eu tô aqui do seu lado, cuidando de tudo que você me pediu em oração. E aí na hora eu parei assim e falei: cara,
como a gente não confia em Deus. Como a gente não confia no poder da oração, de que Ele ouve. A gente não precisa ficar ali o tempo inteiro falando, Deus, e aí, eu tô aqui. Deus, o meu ônibus, Deus, você tá aí, Deus. E aí tá tipo, cara, eu tô aqui. E naquela mesma semana, eu voltando de carona, peguei uma carona com a pessoa. Cara, carona é uma coisa muito boa, mas uma coisa que destrói qualquer carona é quando você pega uma carona com uma pessoa que você não tem intimidade. E aí você fica tipo assim, né? E você não tem assunto e o caminho não chega, o trânsito fecha, o sinal fecha. Você fica assim, mano, eu só quero chegar. Eu não aguento mais ficar em silêncio com essa pessoa. Porque quando você não tem intimidade, o silêncio incomoda. E aí, na mesma semana, eu fui numa viagem de família com os meus primos, eu amo eles, e tava todo mundo cansado. E todo mundo foi, sabe aquela viagem gostosa? Tava todo mundo muito cansado, aí você começa a olhar começa a chover, e aí você começa a olhar pro vidro e começa a viajar. E aí eu fui numa viagem, tipo assim, umas 2 horas, e a gente não falou nenhuma palavra. Porque a gente tava, tipo assim, só curtindo a viagem. E na hora o Espírito Santo falou assim, você consegue entender que quando você tem intimidade, o silêncio é um convite, e ele não incomoda? Se você se incomoda com o silêncio de Deus, é porque, na verdade, você não conheceu o coração dele o suficiente para entender que existe um convite no silêncio. O silêncio de Deus é um convite para um lugar mais perto. É um convite para, cara, vem mais. Sabe, se eu tô falando mais baixinho é pra você se aproximar de mim. Quando você não tem intimidade com Deus, o silêncio te incomoda. Eu não sei porque eu tô falando isso, eu tô fugindo muito. Tô, tipo assim, olhando tudo que eu escrevi pra falar e tô, tipo assim, Deus, isso que eu tô virando pra outro lado. Mas eu sinto que você precisa ouvir isso. Sabe, talvez você tá passando por um momento de silêncio com Deus e está permitindo Satanás vir com um monte de acusação na sua cabeça pra falar que Deus não te ama mais, que ele, cara, não tá te ouvindo, que você não consegue mais acessar esse lugar de intimidade, quando na verdade o Senhor tá falando, o silêncio é um convite pra um nível de profundidade comigo. Se eu silenciei, é pra você chegar mais perto, porque se você tem intimidade, o silêncio não te incomoda. Você não se sente incomodado em ficar em silêncio com alguém que você tem intimidade, porque um olhar é o suficiente. Você conhece aquela pessoa. Você não precisa de outras provas. Já foi tudo provado. E eu sinto muito de declarar isso aqui sobre algumas pessoas que talvez estão se sentindo nessa fase de silêncio com Deus. A oração, ela é um reflexo de intimidade. Quanto mais intimidade você tem, mais assunto você tem, mais fluida é a conversa, menos você precisa provar, menos você precisa se provar. Porque a oração é um diálogo com Deus. Então, cara, a nossa oração com Deus tem que ser uma oração comum de um amigo. E a gente, às vezes... Por que eu tô falando assim pra vocês? Porque vocês são líderes. Muitas vezes a gente, como líder, se coloca num lugar de tanta inacessibilidade com Deus. Cara, é tão simples. Ele é pai. Eu passei por uma coisa, assim, muito bizarra. Testemunho edifica vocês, gente? Eu amo ouvir testemunhos, me edifica muito. Cara, eu bati o carro de uma amiga esses dias atrás. E aí ela falou, vou ver como que vai ficar pra consertar e tal. Eu falei, beleza e tal. E ela falou, não, vai dar baratinho e tal. Assim, resumo, não deu baratinho, deu muito caro. E aí na hora que ela me passou o valor que ia dar no conserto essa semana, eu entrei em crise. E eu falei assim, mano, eu não tenho esse dinheiro. Tipo assim, eu não tenho como pagar isso. E aí eu fui, tipo assim, fiquei, mano, eu não tenho como pagar, eu não tenho como pagar. E aí na hora o Espírito Santo falou assim, Letícia, se você tem um pai que tem dinheiro, como que você se comportaria nessa... Eu não tenho um pai pra fazer isso, tá? De maneira natural. Mas ele falou, se você tivesse um pai e você tá numa enrascada, assim, como você se comportaria se você soubesse que seu pai poderia resolver a situação? Aí eu falei, cara, eu chegaria pra ele e falaria, pai, assim, vacilei, tava falando no celular na hora de tirar o carro da vaga, bati o carro e eu não tenho o que fazer, me ajuda. E ele, tá, por que você não fala isso pra mim? Tipo, por que você acha que se você que é mau, a palavra Senhor fala isso, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas pros filhos de vocês, cara, que dirá eu, que sou seu pai perfeito do céu. E aí na hora eu fiz essa oração, gente, assim, nem um pouco uau, aquela oração mais profunda, e eu falei, pai, então, assim, vou fazer contigo, o Senhor é meu pai, e eu não tenho como pagar isso, faz alguma coisa, me ajuda, eu não sei, o Senhor sabe que não fiz por mal, vacilei, me ajuda. E aí, no dia seguinte, eu falei, Deus, era muito caro. Era tipo assim, R$2.600. E eu não tenho como dar nada disso agora. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí, orei essa oração na noite anterior. No dia seguinte, que foi ontem, a minha amiga do carro mandou mensagem pra mim. Falou, Lê, você não vai acreditar. Eu levei o carro lá e falei, moço, vê o que você pode fazer. Ele olhou e falou, não era o que eu tava pensando. É muito mais simples, eu vou cobrar só R$500. Aí eu falei, peraí, de 2.600 foi pra R$500? Ela falou, foi pra R$500. E eu vou te ajudar a pagar, eu vou pagar 250, você vai pagar 250. Aí eu falei, mano, você tá zoando? Tipo assim, a pessoa que bati o carro dela vai pagar metade do negócio. E aí eu tava ali na salinha antes dessa aula,
daqui. E aí uma menina me mandou mensagem e falou assim, Lê, então, há 2 dias atrás, faz a conta, quando a menina me falou sobre o valor 2.600. Há 2 dias atrás, Deus falou pra mim que eu tinha que te fazer uma oferta. E eu fiquei meio que resistindo. E eu orei agora e eu vi um carro. E eu sentia que eu tinha que te dar essa oferta. E eu falei, não, mas você tá zoando com isso. Literalmente, ela, antes de vir pra essa aula, ela me fez o Pix do dinheiro. Eu paguei a menina o valor que eu precisava pagar. E eu fiquei tipo assim, mano... Tipo assim, na hora foi Deus falando assim, cara, vocês vivem um estilo de vida tão aquém do que vocês podem viver. Eu não tô falando sobre você tá com Deus pra ganhar coisa, não é sobre isso. Mas muitas vezes a gente não entende que a oração, cara, é a nossa vida. É a nossa vida com Ele. Não é só você tá ali e falar, eu vou orar pela fulana, pelo fulano, por isso, pelo meu trabalho. É tipo, Deus, tudo. Cara, eu queria ler pra vocês aqui, muito conhecido, Filipenses 4, 6 e 7, fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Ponto 1, não seja ansioso, inquieto por nada, que as vossas petições, em tudo, todas as coisas que pode estar te deixando agoniado, inquieto, ansioso, faz isso conhecido diante de Deus e como consequência a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós temos vivido uma vida sem acessar a paz plena de Deus, porque a gente não tem feito todas as nossas petições conhecidas diante de Deus. A gente tem guardado tudo na gente, a gente tá tentando resolver tudo sozinha, do peso do mundo, e Deus tá tipo, cara, compartilha comigo, porque eu posso te ceder essa paz. Então, o nosso horário tá aqui bem assim adiantado, eu vou correr um pouco. Eu queria fazer algumas perguntas pra você. Cara, será que você tem tirado tempo pra ter diálogo com Deus, que não é só falar igual uma metralhadora e ficar lá, tipo, Deus, isso, aquilo, mas, cara, será que você tem falado com Ele e feito com que todas as suas petições, dúvidas, ansiedade, incertezas sejam conhecidas por Ele? E você tem se deixado ouvir a resposta daquilo que Ele tem pensado sobre isso? Porque, assim, não é um monólogo, gente, é um diálogo. Isso quer dizer que você fala com Ele e Ele te responde também. Então, será que você tem apresentado isso? Quais são as áreas da sua vida que você ainda não tem apresentado diante de Deus em oração? Porque muitas vezes a gente acha que Deus está se preocupando com a nossa família, com a nossa saúde financeira, com o nosso trabalho, mas que Deus não está se preocupando com os nossos relacionamentos. Que Deus não está se preocupado com a nossa alma, que Ele não está preocupado com aquele probleminha que aconteceu ontem no seu trabalho, com aquela discussão que você teve com aquela pessoa. E a gente está, sabe, botando em vários compartimentos e não entendendo que Ele quer saber tudo. Isso é um estilo de vida com Ele. Então, eu queria que vocês depois, principalmente no momento de processamento, vocês trouxessem isso. Tipo, cara, é real, eu tenho espiritualizado e achado que Deus tá super se preocupando com a minha vida ministerial, mas que Ele não tá se preocupando com o meu coração, com os meus relacionamentos, com a minha saúde emocional. Então, a oração é uma prática que reflete a nossa vida com Deus. Jejum. Lucas 4, 1, 2. Você pode anotar aí. É sobre o jejum, e como eu falei, Jesus, ele vivia uma vida de jejum e oração. Então, ele começou o ministério dele com jejum. Ele se consagrava para Deus. Então, o jejum não é uma barganha com Deus. Não é tipo assim, Deus, eu jejuo e aí você me dá isso. Eu jejuo e aí o Senhor faz aquilo. O jejum é um reflexo da fome por Deus. Literalmente, quando eu percebo, o jejum é uma ferramenta ótima para você desentulhar os poços. Sabe? Desentulhar o acesso que você está tendo com Deus. Sabe quando a gente tá se sentindo meio bloqueado, assim? Tipo assim, caraca, parece que tá difícil. Mano, jejua. Essa é a ferramenta. Saudade do noivo. Eu tô com saudade de ouvir a voz de Deus. Eu tô com saudade de ter uma intimidade plena com Ele. O que eu faço? Jejuo. Porque literalmente eu vou silenciar muitas vozes, muito ruído. E assim, não adianta você fazer jejum. Cara, a Bíblia fala sobre alguns jejuns, tá? Jejum de Daniel, que era um jejum parcial, que ele comeu alimentos específicos. Jejum de Esther, que ela ficou 3 dias no jejum em prol de um propósito específico. Sim, o jejum, ele requer um propósito, ele é para um propósito, porque a unção, ela vem para algo, tá? Isaías 61, que fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para alguma coisa. Então, a unção, ela não vem sem razão, ela não vem só para você ser o cara e a mulher mais profética do mundo e mais ungida, ela vem para o cumprimento de uma coisa. Então, através do jejum, sim, você tem sensibilidade à voz de Deus, você tem mais unção para alguma coisa. Então, é um propósito, óbvio. Porém, não é um propósito leviano, tipo, Deus, eu jejuo e você me dá um carro. Tipo, Deus, eu quero me consagrar para ouvir a sua voz, eu quero me consagrar para estar sensível ao Senhor. Então, principalmente se você observa que você está tendo uma dificuldade de
acessar algumas áreas em Deus, o jejum é uma ferramenta poderosa para você conseguir romper. E mais legal, muitas vezes a gente não vai ver esses romperes acontecendo durante o jejum. No jejum de Daniel tem um fato muito legal, ele estava lá jejuando por um prazo de tempo, e aí o anjo vem para ele e fala: Daniel, a partir do momento que você decidiu fazer esse jejum, já foi liberada uma resposta para você. Porém, existe uma guerra espiritual para que essa resposta viesse até você. Então, ele foi até o final e ele recebeu a resposta. Deus liberou instantaneamente, porém foi um processo até chegar em Daniel. Muitas vezes a gente vai começar um jejum, a gente vai se consagrar e a gente não vai ver o resultado imediato daquilo, mas os resultados virão. Então, para ser sensibilidade à voz de Deus, assimila um jejum com tirar outras influências, porque quando você tá jejuando, o seu espírito ele fica muito sensível. Então não é sábio, não é que é pecado, mas não é sábio você estar exposto a talvez músicas que são, sei lá, pornográficas. Na vida não é pra você estar exposto a isso, tá, gente? Mas principalmente quando você tá jejuando, às vezes você tá vendo uma novela, tá vendo um programa, tá vendo um filme e do nada aparece uma cena meio assim. O seu espírito ele vai absorver aquilo de uma maneira violenta, muito mais forte também. Então, se você está jejuando, é o momento de você ainda mais ser mais prudente com o que você ouve, com o que você vê, com aquilo que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. Então, junta aí o jejum com essa restrição também de algumas outras coisas. Então, o jejum, ele vem para trazer sensibilidade à voz de Deus. John Wesley, um dos precursores do avivamento nas universidades, tinha um grupo chamado Clube Santo que praticava a disciplina do jejum. Ele trouxe avivamento à sua nação através do jejum, oração da palavra, leitura e oração da palavra. John Wesley jejuava 2 vezes por semana para que ele pudesse ver a mão de Deus sobre a sua vida e sobre a sua nação. Ele não jejuava por causa de coisas que ele queria, ele jejuava por causa da nação dele, cara. Ele jejuava por causa de vidas, de pessoas. Qual foi a última vez, ou será que alguma vez, você jejuou pela vida de alguém? Mano, isso é uma coisa pra você se questionar. Será que você já jejuou pela sua igreja? Pelo movimento que você faz parte? Pela sua família? Ou você só jejua por quando você quer uma coisa de Deus? Isso é um ponto pra você pensar. Então, outras reflexões aí pra você pensar e trazer para o momento do processamento. Como eu posso fazer do jejum uma parte do meu estilo de vida? Quais são os jejuns que me tiram da zona de conforto? Porque assim, gente, jejum de açúcar não é jejum, tá? Tipo assim, jejum de chocolate não é jejum, tá? Instagram. Jejum de Instagram não é jejum, gente. Jejum, na palavra de Deus, você tá tirando uma coisa que é vital pro seu corpo. A sua carne, ela sofre. Não é só uma questão de, eu queria estar mexendo no Instagram, tipo... Não, a sua carne, ela tá clamando pela comida, ela deseja. E literalmente isso faz com que você cresça em domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito. Isso também dá resultados em todas as áreas da sua vida. Então, isso é uma coisa pra você pensar. Nós jejuamos para que a nossa maior necessidade seja fazer a vontade de Deus. Se você não tem tido fome por Deus, jejua, passa fome natural e pede fome por Deus também. Prosseguindo aqui, coloca já as perguntas aqui, que já vou ler algumas perguntas aqui e a gente vai responder. Leitura e meditação da palavra. Leitura da Bíblia, como você sabe, abriu a Bíblia, não de maneira carnal, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Então, ore e fala: Espírito Santo, traz vida para aquilo que eu tô lendo, porque eu não quero ser um teólogo de Twitter que vai passar a minha vida martelando as pessoas, porque eu sou o cara que mais sei da Bíblia, de escatologia, de calvinismo, de arminianismo, de tudo. Eu quero simplesmente que a Bíblia seja a vida de Deus em mim. Então, eu não quero ler a palavra de maneira leviana, principalmente porque a palavra de Deus nos adverte a não usar a palavra de Deus para discussões tolas, gente. Então, você não tá lendo a Bíblia para se tornar o teólogo que vai fazer discussão medíocre na internet. Você tá lendo a Bíblia porque você quer conhecer a Deus, fazê-lo conhecido e viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, antes de ler a palavra de Deus, ore e fala: Espírito Santo de Deus, traz a vida do Senhor para essa letra, traz a palavra rema. Aqui tá o logos, a palavra escrita, mas eu quero rema, a revelação através da sua palavra. Traz isso para mim. E a meditação da palavra é o fato de você deixar aquilo ali ruminando dentro de você. Não leia somente seu plano bíblico ali, na correria, desesperado ali. Cara, pega um versículo e deixa aquilo ali crescer dentro de você. Anota ele, passa o dia. Eu tava fazendo uma parada que eu tava um versículo por semana. É pouco, mas assim, se você parar pra ver, a gente não faz isso. E eu, ficava lá, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela vai até a divisão da junta e medula, da alma e do espírito, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E eu pegava um versículo por semana e eu ficava ali, traz a vida de Deus aqui, decorando aquele versículo. E aí quando vem o dia mal, quando vem a tentação, o que sai de você? Palavra de Deus, você tá cheio disso.
Você só pode derramar aquilo que você tá cheio. Então, se você tá cheio de palavra de Deus, no dia mal, na confusão que possa estar acontecendo, você vai deixar isso sair de você. Então, eu vou dar alguns versículos aqui para vocês anotarem. Salmos 63, 5, 6. Salmos 119 todo é tipo assim, um clamor e uma paixão pela palavra de Deus. Então, Salmos 119 inteiro é uma declaração da paixão pela palavra. Então, Salmos 63, 5 ou 6. Salmos 119, 97, 99. Mas leia todo. E 1 Timóteo 4, 15. Então, leitura e meditação da palavra. A gente tem várias bases bíblicas aqui. Eu posso pedir pra galera depois compartilhar com vocês pra gente ganhar esse tempo. Uma coisa muito legal também é você ter anotações. Então, cara, li um versículo, você fica ali, sabe, ruminando aquilo, tipo, mastigando aquilo, deixando aquilo ganhar forma dentro de você. Então, eu queria falar algumas coisas que são geradas dentro de você mediante a leitura e a meditação da palavra. Ponto 1, profundidade na palavra. Essa é a consequência de digerir tudo aquilo que você tem lido nas escrituras. Quando a gente come uma comida saborosa, a gente tem que valorizar cada sabor que tá ali. Seja assim na palavra. Ponto 2, isso faz uma mudança de perspectiva. Quando você deixa a palavra crescer dentro de você, alguma coisa acontece dentro de você, ela muda o seu coração, a sua mentalidade, ela transforma você por completo. Ponto 3, sensibilidade ao Espírito Santo. Ao passo que você cresce em conhecimento e paixão pela palavra, você se torna uma pessoa mais sensível. Lembrando que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo aquilo que a gente já sabe. Então, você precisa ter Bíblia dentro de você, o Espírito Santo vai usar isso que você já sabe. Então, como eu falei, adoração e soaking. Soaking é o fato de você estar imergido, imerso na presença de Deus. Você coloca aquele espontâneo, tem vários espontâneos bons de soaking no YouTube. Você coloca lá e você fica ali, tipo, mano, orei, agora eu vou ficar aqui no soaking, vou ouvir a voz de Deus, eu vou permanecer aqui, eu vou deixar que Ele me encha daquilo que Ele tá falando. E louvor e adoração, que não é música somente, não é cantar somente, é literalmente você adorar a presença de Deus. Isso precisa fazer parte da nossa vida, não somente no domingo, na quinta, na sua igreja, no momento de adoração, mas você precisa ter um momento devocional onde você declara o amor que você sente por Ele. Isso é louvor, isso é adoração. Você literalmente tá ali falando, Deus, eu amo a sua presença, eu amo quem o Senhor é. Então, louvor, adoração, soaking. Eu falei também sobre declarações que você pode fazer. Por exemplo, quando eu percebo que eu tô sendo mais atacada em algumas coisas, eu vejo que, caramba, essa semana tá difícil. E eu vou logo pra esse momento de oração. Eu falo, Deus, aonde eu tô sendo atacada? E começo a deixar o Espírito Santo me revelar. Caramba, eu tô sendo atacada na minha identidade. Eu tô sendo atacada na minha família. Satanás tá mentindo isso pra mim. Eu vou pra palavra de Deus e começo a fazer uma série de declarações da Bíblia, daquilo que Deus fala sobre quem eu sou. E eu começo a declarar, não, eu declaro que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu declaro que eu sou escolhido por Ele. Eu começo a declarar a verdade da Bíblia no meu dia. Então, as declarações, o momento de intercessão, são armas poderosas na presença de Deus para você. E, por último, fechando esse momento, 2 Coríntios 3,18 é um dos versículos que eu amo, que fala: todos nós, com a face descoberta, a gente contempla a glória de Deus, a gente é transformado por meio daquilo que a gente contempla. Então, quando você está diante da presença de Deus, não é somente para você cumprir algo para Ele. Alguma coisa acontece dentro de você, ainda que você não perceba. Quando você está exposto à glória de Deus em adoração, em oração, em uma vida devocional, existe uma faceta de Deus que se apresenta para você, que rasga o véu e transforma você gradativamente à imagem dele. A palavra do Senhor fala que a gente se torna com aquilo que a gente adora, a gente se parece com aquilo que a gente adora. Então, quando a gente adora ao Senhor, o nosso caráter é moldado e transformado. A gente é transformado à imagem daquilo que a gente tá adorando. Então, eu recebi algumas perguntinhas aqui que vocês colocaram no chat e a equipe me mandou aqui. Uma delas fala assim: nunca fui discipulado e hoje estou discipulando. Sinto que estou sendo discipulado pelo próprio Jesus. Uma dica para colocar as disciplinas bíblicas em prática. Não sei se você está falando da disciplina bíblica, da leitura bíblica ou todas essas que eu falei. Mas tá, eu também nunca havia sido discipulada. Eu tô sendo discipulada agora pela primeira vez nessa minha temporada. Mas até então eu nunca tinha sido discipulada. E eu comecei a perceber um clamor dentro do coração das pessoas, de tipo assim, eu preciso ser discipulado por alguém. E agora? E tudo mais. E muitas vezes a gente não tem.
Tudo bem se você não tem. O ideal é que todos nós tivéssemos, mas talvez você vai passar por momentos na sua vida que você não vai se sentir sendo discipulado por alguém. E isso que você falou é incrível, você está sendo discipulado pelo próprio Jesus. A palavra do Senhor fala que o próprio Espírito Santo, ele é o Espírito da sabedoria, o Espírito do conhecimento. Fala, eu sei mais do que os meus professores porque eu medito na sua palavra. O Espírito do conhecimento e da sabedoria, Isaías 1, se eu não me engano, te ensinará sobre todas as coisas. Então, é incrível ter pais e mães espirituais, pessoas que vão estar discipulando. E se você tem a oportunidade de se submeter a essa liderança, procura essas pessoas. Porém, se você não tem nesse momento, entenda que ele está direcionando você. Então, como eu falei, uma dica para você colocar as disciplinas bíblicas em prática é se comprometa e cumpra aquilo que você se comprometeu a fazer. Você querendo ou não, você muito empolgado para fazer ou não. Um lado bom de você ser discipulado para alguém é você ter alguém para você prestar contas. Isso te mantém vital na caminhada com Deus. Se você não tem essa pessoa agora, mano, procura sua mãe, seu pai, seu pastor, seu líder. Você tem alguém. No fundo, você talvez não se sente discipulado naquele dia a dia com alguém ali, mas você tem alguém para prestar contas. Então, coloca essa pessoa no processo. Põe um amigo chato no processo. Tipo assim, aquela pessoa que vai estar assim, mano, eu te cobro, você me cobra. Se a gente não fizer o devocional, a gente vai se cobrar e, enfim, até que isso se torne natural. Talvez você vai ter que fazer pela disciplina mesmo. Outra pergunta aqui. Durante o convívio, como você faz para envolver outras pessoas nessas disciplinas? Acabou que eu acabei de responder aqui sem querer isso, né? Mas, como que eu faço para envolver outras pessoas nessas disciplinas? Ponto 1, eu já falei isso, eu presto contas para as minhas lideranças. Ou seja, se eu percebo que eu tô numa semana, que eu tô meio assim, eu presto contas. Eu falo, cara, não tô orando como eu deveria, não tô fazendo como eu deveria. E o simples fato de saber que eu tenho que prestar contas pra alguém, às vezes te dá aquela, não, cara, que vergonha, eu vou lá fazer. Não, você tem que fazer. E aí você se coloca nesse lugar de fazer. Porém, uma coisa básica pra você fazer é priorizar. Por exemplo, não deixa pro final do dia. Porque, mano, às vezes você faz um monte de coisa o dia inteiro e aí chega no final do dia e você tá super cansado. Fala, ai, não, tô muito cansado. Tipo, cara, acorda mais cedo. Dorme mais cedo. Se você quer, você prioriza. Talvez você tá querendo que eu te dê uma dica prática de, tipo, põe o seu celular para despertar às 5h55, alguma coisa assim. Se você quer, você vai arrumar um jeito e você vai priorizar. Nem que seja nos 5 minutos. E uma coisa que eu queria puxar esse gancho aqui, para de romantizar uma coisa que não precisa ser romantizada. Às vezes você tá tipo assim, nossa, eu preciso ter 2 horas de tempo de oração, não diário, tipo assim, a gente ora em todo tempo, no trabalho, tá lá. Só que eu tô falando da vida de oração secreta, né? Tipo assim, agora eu tô tendo meu tempo de oração. E tudo mudou, eu não sou mãe, eu não sou casada, porém, durante essa fase da minha vida, eu tenho servido muitas mulheres que são casadas e têm filhos. E eu lembro que eu tava atrasada no plano bíblico, assim, não dá pra cumprir esse plano bíblico, eu tô fazendo um monte de coisa, é muito grande, não sei o quê. Eu comecei a reclamar e falar, não dá. E eu ficava triste, porque eu tava morando na casa de liderança do Dunamis, com mais de 16 mulheres, e eu não tinha um quarto sozinha pra eu fazer o momento de oração dos anjos descerem e subirem. Eu tinha um quarto com 4 pessoas e olhe lá, e eu tinha que fazer meu momento de oração assim. Eu tinha que ir no banheiro orar, eu tinha que descer na garagem orar, e eu ficava assim, caraca, não dá pra ter meu tempo de oração assim. E aí eu fui ter a brilhante ideia de prestar contas a uma líder que tem filhos, e é casada, e é pastora, e lidera um monte de gente. E eu falei, não dá pra orar assim. E ela falou, você acha que depois que você casa, tem filhos, você tem um momento super ideal do seu devocional com Deus? Eu falei, caramba, é verdade. Ela, Lê, eu vou no banheiro, meu filho vai atrás, eu vou lavar a louça e tem uma criança atrás, eu tenho que fazer comida. Você acha que é tipo assim? E eu falei, caramba, real. Sabe, eu posso usar o que eu tenho pra ter minha vida devocional. Nem que seja ler a palavra no trem indo pro trabalho. Nem que seja, tipo, botar o fone com a música alta e falar, tô num quarto com 5 pessoas, mas eu vou fazer disso aqui o meu lugar com Deus. Ele sabe o que você tem. Ele sabe que você está entregando o melhor. E talvez o que vai conseguir desbloquear você para viver isso é você tirar a comparação do seu passado, de quando você só estudava, de quando você não era casado, e falar, nossa, naquela época... Não, você tem tempo agora. Você tem tempo para aquilo que você prioriza e você consegue fazer isso. Então, 4, como silenciar as vozes na hora do soaking. Como silenciar as vozes na hora do soaking? É só ouvir a voz de Deus? Mano, algumas pessoas, como eu falei, elas vão ter uma facilidade maior de ter essa disciplina espiritual. Outras, como eu, não vão ter, porque você é muito acelerada e eu me forço a estar nesse lugar porque eu preciso ser profunda. Então, muitas vezes eu vou
coloco a música e eu me volto a mente para aquilo que eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu começo a orar em línguas, ou então eu coloco numa ordem diferente. Por exemplo, eu vi que colocar o soaking no começo pra mim não funciona. Funciona colocar no final. Então, tipo assim, eu já entrei, eu já orei, eu já adorei, eu já chorei, eu já tô quebrantada, eu já tô ali um tempo, aí eu coloco o soaking e aí funciona pra mim. Por quê? Eu já tô naquela atmosfera. Eu não cheguei do trabalho correndo e aí, nossa, tem que ficar aqui e fazer o soaking. Não, eu preparei um ambiente pra eu estar conseguindo fazer. Não é uma disciplina espiritual que eu faço todos os dias. As que eu faço todos os dias é tipo oração, leitura da palavra, jejum, também não faço todos os dias. A gente fala na conduta do ministro de fazer todas as semanas. Então, a oração, leitura da palavra, todo dia. Coloca isso aí pra você como base. Mano, tô conseguindo orar? Começa com 5 minutos, começa com 10 minutos, começa com 15 minutos. Então, faz essa prática. Ao invés de você colocar uma meta de 1 hora de cara, põe 15 minutos, cara. Seja fiel aos 15 minutos, seja fiel a um capítulo. E aí você vai crescendo naquilo. Beleza? Agora, jejum. Eu sei que já passou do horário, vou só responder essa do jejum. Mano, você nunca vai sentir vontade de jejuar, tá? Esquece. Tipo, você não vai estar, tipo, ali com fome, sua barriga roncando, e você vai ter, tipo assim, nossa, que vontade incrível de jejuar. Você não vai estar com vontade de jejuar. Então, entenda que é uma coisa que você tem que condicionar o seu corpo, a sua carne e fazer, ponto. E você tem que se manter naquilo que você falou. Se você caiu no jejum, nossa, Lê, eu falei que ia fazer 3 dias e fiz 2. Mano, pede perdão e recomeça. Tipo, não deixe que o fato de você ter caído no jejum, principalmente nesse princípio de desenvolver, te traga culpa e acusação e te impeça de viver isso. Mas começa com coisas básicas. Não põe, nossa, vou jejuar na água 1 semana. Mano, faz de líquidos, entendeu? Faz Daniel, vai crescendo nisso, tá bom? Beleza? Então, eu queria aqui dar alguns avisos e fazer, antes do nosso momento de oração aqui, falar um desafio para você seguir o plano bíblico de 6 meses. Nossa, Lê, parece muita coisa. Mano, tenta, sabe? Você vai ver que é muito mais uma questão de você se organizar e priorizar do que você não ter tempo para isso. Se você cronometrar quanto tempo você precisa ler a Bíblia para você conseguir ler o plano bíblico de 6 meses, você vai ver que é um tempo muito pequeno diante das 24 horas que você tem e do tempo que você gasta com muitas outras coisas. Então, quero desafiar você a se engajar com o plano bíblico de 6 meses. Outra coisa, se você precisar de algum suporte, chame aqui o WhatsApp, nosso atendimento, que tá aqui no chat. Ele vai ver você aqui, talvez essa pergunta não foi respondida agora. A gente vai ter um momento de processamento para você também poder falar um pouquinho daquilo que Deus falou com você durante essa aula. A outra coisa é que essa aula de hoje foi gravada, então você pode acessá-la depois na plataforma do Hub e assistir de novo, ouvir de novo. E eu vou orar pela gente aqui, logo depois você vai estar liberado para acessar o Squad através do link que vai ser colocado aqui. E aí você vai acessar e vai ter um tempo de processamento. Beleza? Gente, eu sei que foi muita coisa, essa aula tem muita coisa pra falar, mas eu sentia que Deus, ele literalmente tinha algo especial reservado pro começo dessa aula e a gente gastou tempo nisso. Eu queria saber se foi edificante pra vocês, se Deus falou com vocês, se vocês estão saindo dessa aula assim, tipo assim, mano, eu preciso amar mais a Jesus, eu preciso voltar pra esse lugar. Eu quero muito saber como foi pra vocês, eu queria orar por você nesse momento. Se depois você quiser, me manda seu testemunho, me fala aquilo que Deus falou pra você durante essa aula. Eu quero muito saber aquilo que você sentiu durante o momento da ministração, daquilo que Deus tá falando. E eu quero muito que depois você também me procure e fale, Lê, tipo assim, a minha vida devocional com Deus tá voando, a leitura da palavra não tá sendo só um método, tô, tipo assim, apaixonado pela Bíblia como nunca antes. Eu quero muito ouvir esse feedback de vocês depois, beleza? Então eu vou orar pra gente finalizar esse momento e aí vocês são direcionados para o processamento. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa aula. Muito obrigada, Jesus, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, que o Senhor ama profundamente. Deus, o Senhor é o mais interessado. Eu sentia que Deus, e nessa aula, Ele queria quebrar mentiras de que Deus, ele estava chateado com você, de que ele estava decepcionado porque você não estava conseguindo ser fiel à sua vida com ele e obedecer tudo isso. Eu sinto o Senhor falando, cara, eu sou o mais apaixonado, que está desejando a sua presença, que está desejando conhecer você, falar com você. Quando você entrar no seu quarto, eu tô ali para ouvir você, porque eu quero ter relacionamento e intimidade com você. Muito obrigada, Senhor, porque eu tô vendo o Senhor lançando medo, mentiras, lançando tudo isso fora, quebrando jugo, acusação e trazendo de volta um convite
convite a nós desentulharmos os nossos poços e termos um encontro sobrenatural com a sua presença. A gente te ama, Senhor, a gente quer desenvolver uma vida de devocional. Não é sobre um plano de um ano, um plano de 6 meses, não é sobre cumprir algo, é sobre uma vida rendida aos seus pés. Que nós sejamos encontrados daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos ainda mais apaixonados pelo Senhor, que os nossos netos, filhos, tataranetos, eles venham ouvir falar dos bisavós, dos tataravós deles como as pessoas mais apaixonadas pela presença do Senhor que eles conheceram, que na nossa lápide, Senhor, esteja escrito um homem que morreu e viveu todos os dias apaixonado por Jesus, uma mulher que teve uma vida consagrada, rendida e entregue aos pés de Jesus até o fim. Que esse seja a história que contem sobre a gente, que falem isso sobre a gente, Deus. Que a nossa vida seja contada como uma vida de devocional à sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, pessoal, uma boa noite. Fiquem com Deus, sejam direcionados agora para o momento de processamento, porque eu sei que Deus, Ele quer ainda que você ponha para fora aí um pouco daquilo que Ele fez. E é isso, tchau, tchau e até a próxima.